Amém. A paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Amém ou não amém? Vocês estão felizes? Tá frio, mas nós estamos vivos. Eita, vai chegar uma hora que o sangue vai esfriar de uma certa forma que o beiço vai ficar preto, nós vamos ficar tudo moreninho e pronto. E os vermes vão comer nós. Mas enquanto nós estiver vivo, nós temos que dar glória a Deus. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. O Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos estar disseminando hoje a história do paralítico na beira do tanque. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18, nós estaremos lendo. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. O texto começa dizendo assim: passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos. Repita comigo: uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Amém. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitado a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Repita comigo: 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: ora que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. O título da mensagem de hoje é: onde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Põe Hebreus capítulo 11, versículo 1 para nós, Vanessa, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos ver o que diz lá. O texto diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Amados, nós como cristãos, nós como conhecedores do Evangelho de Cristo, nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Mesmo que nós estejamos diante de uma situação que seja improvável, nós precisamos gerar dentro do nosso coração a esperança de que Deus vai prover na minha e na sua vida. Amém? Qual que é o significado da palavra Betesda, que é o nome do tanque que este homem paralítico se encontrava? Significa casa da misericórdia, ou lugar da misericórdia.
Hoje, nos nossos dias, o lugar da misericórdia, nós podemos fazer uma alusão que é a igreja. Normalmente, quando as pessoas estão com dificuldades, estão adoentadas, enfermas, às vezes desenganadas pelos médicos, sem um trabalho, né? As portas se fecharam e de repente, né, tudo ficou muito difícil. Um relacionamento às vezes quebrado por haver algumas desavenças entre ambas partes, né? Normalmente as pessoas buscam a casa da misericórdia, que é a igreja, que é a Betesda de muitas pessoas. Acredito que todos nós que aqui estamos um dia se virou para Jesus pelo fato de estar precisando de uma provisão, de uma palavra dos céus que possa nos dar esperança. Amados, nós vivemos num mundo de caos. Um mundo que, se você liga a televisão ali num canal aberto, infelizmente o que você vai mais ver são notícias ruins, né? Eu não sei se você viu um avião que caiu lá na Índia, lá, mais de 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, né? 100 e poucas pessoas, 200 e poucas pessoas. Queridos, nós ligamos a televisão, é muita tragédia, e se nós vivermos para as tragédias, infelizmente o nosso coração vai se tomar de uma desesperança, e de repente nós vamos perder a esperança naquilo que nós precisaríamos ter. Por isso que a necessidade de que nós temos de todos os dias consultar as Escrituras, porque é o jornal mais atualizado que o ser humano poderia ter, é a Bíblia. Ela vai dar informações para nós do nosso dia, ela vai nos ensinar a nos comportar, ela vai nos ensinar a tratar os nossos semelhantes, ela vai nos ensinar a renunciar ao pecado, ela vai nos ensinar vários fatores que nós precisamos para o nosso dia a dia com o nosso Senhor. A religião, queridos, tem essa influência de gerar uma certa esperança no coração das pessoas. Portanto, quando nós olhamos para seitas heréticas, homens que se propõem ou se projetam como Deus, nós vemos que essas denominadas igrejas, elas estão lotadas de pessoas enfermas procurando cura num homem, procurando cura em algo vazio, em algo que infelizmente são fábulas humanas. Mas nós sabemos quem é o Senhor que criou todas as coisas e que conhece todas as suas criaturas e conhece todos os defeitos das suas criaturas. Todos nós temos um defeito a ser reparado pelo Senhor, e Ele conhece o nosso interior, Ele sabe qual é esse defeito e Ele pode trabalhar para que esse defeito seja restaurado. A religião, queridos, ela tem esse poder de influência. Quando nós olhamos para este homem, ele está de frente com este tanque, buscando ali a solução do seu problema. O texto vai dizer que havia o quê? 30 e quantos anos? Quem lembra? 38 anos que este homem estava buscando a cura. Quanto tempo faz que você está pedindo algo para o Senhor e que você já está querendo desistir? Quanto tempo faz que nós estamos esperando algo da parte de Deus e nós já estamos desanimados, entregando os pontos? Queridos, nós não fomos chamados para entregar os pontos, não, pelo contrário, nós fomos chamados para continuar a caminhada e sabendo que Deus lá na frente, Ele vai sim prover as nossas necessidades, amém? Nós jamais podemos perder a nossa esperança. Esse lugar chamado Betesda era um lugar religioso, porque acreditava-se que quando a água ela viesse se revolver, aparecia ali um anjo, e o primeiro que entrasse nessa água era curado. Era uma certa história, uma certa fábula que foi criada pelos homens, e eles criam nisso. E por isso este homem paralítico que estava de frente com aquele tanque, ele tinha essa esperança de um dia ganhar a corrida. Mas como nós olhamos no texto, ele tinha dificuldades. Ele tinha dificuldade de se arrastar, ele não andava, ele se arrastava para tentar chegar por primeiro. Imagina, queridos, 38 anos, quantos pisões que este homem não levou? Quantos chutes que este homem não levou?
Quantos escárnios que ele recebeu? Às vezes nós saímos da igreja porque o irmão não dá a paz do Senhor para a gente. Às vezes nós saímos da igreja porque o pastor puxou a orelha de alguém que estava fazendo algo errado. Queridos, o homem que ficou 38 anos sofrendo, porque imagina, lançado naquele ladril gelado. Hoje nós estamos com um friozinho, né? Quando fala de gelado, a gente chega até a arrepiar as costelas. A gente imagina como é que aquele homem vivia naquele lugar. Queridos, Deus, Ele não dá o seu espírito por medida. Deus, Ele quer gerar um milagre na nossa vida tão grande que o mundo ele vai parar para ver. Em João capítulo 3, versículo 34 diz assim. João capítulo 3, versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Amém? Deus não dá o Espírito por medida. Todos nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós o reconhecemos como nosso Senhor, nós recebemos agora a marca da promessa que se chama Espírito Santo. E o Senhor, Ele não dá o seu Espírito por medida. Amém? Quantas pessoas, amados, analise a sua vida, seu contexto de vida. Quantos estão indo nas igrejas buscando o agir, o agitamento da água? Como este homem que ficou aqui durante 38 anos buscando o refrigério da parte do Senhor. Quantas pessoas estão buscando o mover da água para ser curado? Meu Deus, amados, nós precisamos crer no Senhor, porque Ele deu uma promessa para nós. Como se essas pessoas que ficam buscando o agitar das águas, elas ficam como se estivessem disputando para receber o milagre do Senhor em primeiro lugar. Aqui diz que este homem ele ficou durante 38 anos na frente desse tanque. E ele se projetava sempre para ir em direção às águas, mas ele não conseguia chegar porque alguém chegava primeiro. Amados, uma coisa que Jesus nos ensina é que todos aqueles que foram chamados receberão a porção da parte do Senhor. Nós não precisamos disputar com ninguém para chegar em primeiro lugar, amém? Amém? Todos nós temos a nossa funcionalidade no reino e todos nós vamos desenvolver da melhor forma para que o reino de Deus cresça. Olha como que a mãe daqueles discípulos de Jesus se comportaram diante daquele momento que Jesus estava pregando o evangelho. Lá em Mateus capítulo 20, do versículo 20 e 21, olha a ousadia dessa mãe aqui, queridos. Quando a gente fala de primeiro lugar, a gente dá uma impressão que nós, como cristãos, nós ficamos disputando um com os outros, quando na verdade não poderia ser assim. Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21. Olha o que diz aqui. Essa é uma mamãe abençoada. A mamãe sempre puxa a sardinha para o filho, né? Não é verdade? A mamãe sempre puxa a sardinha para os filhos. Quer passar a mãozinha na cabeça do filho, sempre quer benefícios para os filhinhos. Mas essa mamãe aqui não foi diferente. Olha aqui o que acontece aqui, ó. Aproximou-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela lhe respondeu: concede que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. É o pedido de uma mãe. Jesus ele vai concluir no versículo 22 e 23, Vanessa, põe lá para nós. Ele diz assim: Jesus, porém, replicou: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Versículo 23. Então lhes disse: o meu cálice certamente haveis de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai.
queridos, não é sobre chegar em primeiro lugar. Não é. Mas sim em estar disposto a ouvir e agir. O Evangelho, ele precisa trazer libertação para as nossas vidas, amados. Nós precisamos ser curados por meio da palavra. Amém? A palavra, ela precisa ser suficiente para curar o nosso interior, para nos transformar de dentro para fora. Amém? Nós precisamos estar dispostos a ouvir a verdade. Porque, amados, quando nós vamos falar a verdade para as pessoas, ontem eu conversando com alguém aqui não, conversando com alguém e falando a respeito dos vícios que essa pessoa tem. Meu Deus, ela pulou dessa altura assim, irmãos. Pulou dessa altura porque ela não queria ouvir que ela precisava mudar. E até disse para ela: a decisão é sua, é você que decide mudar. Na verdade, nós estamos tentando te aconselhar, mas se você não quer mudar, já é problema seu, porque cada um vai responder por si, né? Então, queridos, quando Jesus, ele fala a respeito da nossa vida desregrada, da nossa vida fora do contexto bíblico, ele está chamando a nossa atenção para que a gente mude. Então, quando Jesus se deparou com este homem, ele simplesmente disse para este homem: levante e ande. Esse é o mandamento, é a palavra do Senhor. Diante daquele tanque se encontrava um homem paralítico durante 38 anos. Jesus o viu ali deitado e sabia que ele ali estava há muito tempo. Com certeza Jesus sabia que aquele homem desejava desesperadamente ser curado, ou não? Com certeza Jesus sabia que este homem queria ser curado. Mas por muitas vezes, queridos, olha o que gera no nosso coração quando o milagre não chega, quando aquilo que nós pedimos para Deus não chega. Mas por muitas vezes haver uma demora muito grande daquilo que temos como sonho, bloqueamos a nossa esperança. Nós bloqueamos a nossa esperança deixando de crer. Já estou orando tanto para aquele meu ente querido se converter dos seus maus caminhos. Estou orando tanto pelo meu esposo, estou orando tanto pela minha esposa, estou orando tanto para aquela função que eu queria na empresa, que eu estou determinado a fazer, queridos, e nós pelo tempo vai deixando de crer. É o que acontece com este homem. Jesus pergunta para este homem: queres ser curado? Presta atenção na resposta do paralítico lá no versículo 7, o que ele diz? Ele diz assim, ó: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amados, Jesus não falou para esse paralítico dar uma resposta prolongada dessa. Jesus automaticamente perguntou para este homem paralítico uma resposta, para ele dar uma resposta simples, uma resposta direta, uma resposta objetiva: só sim ou não. Qual que é o pedido que você está fazendo para o Senhor? Quais que são as desculpas que nós temos dado para o Senhor? Senhor, eu quero largar daquele vício que me prende. Aí o Senhor fala assim, ó: renuncia esse vício. Não, Senhor, mas é muito difícil, eu não consigo ficar sem, porque eu sofro demais, chega até me dar dor de cabeça, e a gente começa a inventar um monte de desculpa. E o Senhor está falando para mim e para você: você quer ser curado? Jesus conhece o nosso coração, irmãos. Ele sabe o que está sendo projetado dentro de nós. O que nós precisamos fazer é dizer sim para o nosso Senhor. Amém? Infelizmente nós damos estas respostas para o Senhor. Nós inventamos várias situações para que a gente fique justificando os nossos erros, amados. São muitas desculpas que nós
damos, tentando justificar o injustificável. Eu com a minha esposa lá em casa, até as meninas estão entrando nesse dilema. Nós estamos cuidando da saúde, né? Nós estamos ali, mudamos a nossa refeição, nós mudamos, né, a nossa alimentação, aquilo que nós comemos. Estamos fazendo exercício físico e é uma nova vida. É esforço, a gente está se esforçando. Hoje eu pesei, eu perdi mais 2 quilos, ou seja, eliminei, né, 14 quilos em 2 meses e 12 dias. Então é maravilhoso isso, queridos. São 14 quilos a menos para carregar. Maravilhoso. Mas para que isso aconteça, amados, nós precisamos decidir. O Senhor está dizendo para mim e para você, se você continuar na vida que você está, infelizmente você não vai ficar só 38 anos na beirada do tanque. Você vai ficar por toda a sua vida e vai chegar lá naquele final ainda que você vai achar que o anjo vai mover e o que vai te esperar são os vermes. Onde o fogo nunca apaga e onde o verme nunca morre, como diz o Senhor Jesus. Amados, nós precisamos decidir a viver para o Senhor, amém? Algumas pessoas vão dizer assim, mas a respeito da fé, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para jejuar. Nós somos cheios de desculpa, nós não queremos ter relacionamento com Deus. Amado, se você não tem tempo para investir em sua vida hoje, o futuro cobrará. E você terá que arrumar tempo para correr atrás do tempo que você perdeu lá atrás. Sabe esse momento que nós estamos aqui? É um momento que nós precisamos filtrar o máximo de informação possível para a gente pôr em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. Porque vocês não vão aprender somente com quem está pregando aqui em cima desse púlpito, mas a partir do momento que você abrir a sua Bíblia e que o texto for lido, o Espírito Santo já começa ministrando no nosso coração. E se nós estivermos dispostos a ouvir a voz do Senhor, porque quando nós olhamos, nós vemos que existe várias pessoas enfermas, é uma multidão de pessoas enfermas, não tinha só um homem ali naquele lugar, mas sim várias pessoas, mas nós vemos que um homem somente teve uma conversa com Jesus, com o Senhor dos Senhores. Um homem pôde ouvir a voz do Senhor no meio daquela multidão. Será que nós estamos sendo este homem no meio da multidão que estamos ouvindo a voz do Senhor? Essa é a pergunta que nós fazemos para o nosso coração. Meu Deus, no versículo 8, Jesus muda a abordagem, simplesmente dá uma ordem: levanta e pega o seu leito e ande. Olha, queridos, no versículo 8 diz assim: então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amados, no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 5, o Evangelho de João do capítulo 1, do 1 ao 5. Evangelho de João, no mesmo Evangelho, capítulo 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo era, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Por meio da palavra nós vamos nos libertar de todas as doenças que nos seguem, de todas as doenças que está encravada em nós. Por meio da palavra de Deus nós vamos nos libertar, amém? Amém? Por meio da palavra, todas as coisas foram criadas por meio da palavra. A palavra tem poder, por isso que precisamos ter cuidado com as palavras. As palavras fazem toda a diferença na nossa vida. Você poderia parar de fumar.
Ah, mas eu não consigo. Mas não consegue mesmo, liberou a palavra. Você poderia parar de se prostituir, mas eu não consigo. Não consegue, a própria palavra está liberando palavras de falência, palavras negativas. Queridos, sempre quando nós recebemos um conselho da parte de Deus, nós precisamos falar sim, sim, Senhor, sim, eis-me aqui, Senhor, para cumprir o ídolo do Senhor, amém? Amém ou não amém? Olha o que diz lá na carta de Tiago, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Carta de Tiago, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas o que? A língua, eita, seus linguarudos, nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Meu Deus, versículo 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Versículo 10: da mesma boca procede bênção e maldição, não convém, meus irmãos, que se faça assim. A nossa língua, amados, pode nos abençoar, mas também pode nos amaldiçoar. A nossa língua pode abençoar os nossos semelhantes, mas também pode amaldiçoá-los. Nós sempre falamos isso principalmente para os pais. A forma que ele trata os seus filhos com as palavras. Tem muitos pais que chamam os filhos de amaldiçoados, chamam os filhos de desgraçados e palavras piores. Amados, pela palavra nós estamos amaldiçoando os nossos filhos, nós estamos amaldiçoando os nossos semelhantes, nós estamos amaldiçoando as pessoas. Nós podemos converter as palavras, em vez de xingá-los, abençoado, você é uma bênção. Mudar as palavras, queridos, nós podemos fazer isso, porque as palavras que saem dos nossos lábios podem amaldiçoar e podem abençoar. Este homem só foi liberto da sua enfermidade pela misericórdia de Jesus, porque era um homem descrente, um homem que já não tinha mais esperança nenhuma, e que de repente ele estava dizendo que Senhor, eu quero sair andando, eu quero sair até correndo, mas infelizmente eu não posso, pelo simples fato das pessoas correrem na minha frente, e eu não consigo. Sem desculpa, queridos, sem desculpa. Irmão Luciano, pode falar, querido? Misericórdia, é isso. Nós somos curados, queridos, por meio da palavra. No versículo 9, olha o que nós vemos no versículo 9 lá. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Queridos, depois da ordem de Cristo, logo este homem foi curado. Ele pegou o seu leito e passou a andar. Lucas capítulo 9, Vanessa, Evangelho de Lucas capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 26. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim, das minhas palavras dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Queridos, esse agora é um ex-paralítico. Ele correu o risco de testemunhar a respeito daquele que o curou. No versículo 10. No versículo 10 vai dizer assim:
Por isso disseram aos judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Amados, este homem estava descumprindo o mandamento judaico, porque no sábado era proibido trabalhar. Esse homem estava correndo o risco de ser apedrejado, mas por amor de Jesus ele não renunciou àquele que o curou. O texto que nós acabamos de ler diz que se nós não estivermos dispostos a renunciar à nossa vida por amor de Cristo, nós não receberemos da parte do Pai o amor que foi derramado sobre todos aqueles que de bom grado receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, se Jesus nos encontrou um dia quando nós estávamos na beirada do tanque, porque todos nós que aqui estamos, nós estávamos desesperados por um refrigério na nossa alma. Alguns por meio da droga, outros por meio da bebida, outros por meio da prostituição e assim por diante. Queridos, todos nós buscávamos um refrigério, de alguma forma um consolo para a nossa carne. Mas Jesus oferece para mim e para você agora um consolo eterno. Ele oferece para mim e para você uma libertação deste mundo, o entendimento de que a nossa fé ela precisa ser enxertada por meio das Escrituras e nós vivermos pela fé dia após dia. Amém? Nós precisamos viver pela fé. Meu Deus, esse paralítico ele não andava. Agora ele está com o seu leito debaixo dos seus braços e carregando e testemunhando aquilo que Jesus fez na sua vida. Olha o que diz aqui, no texto que nós lemos lá de Lucas. Vanessa, volta lá por favor. No capítulo 9, no versículo 26, no versículo 25, perdão, 25 ou 24? 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Ou seja, quem quiser viver a sua vida deliberada do jeito que quiser, queridos, vai perder a verdadeira vida. Porque assim, todos os dias é oferecido para mim e para você um prato de manjares, para nós saciarmos a nossa carne, para nós deleitarmos naquilo que é nos oferecido. Mas amados, se nós vivemos com a nossa mente e o nosso coração neste mundo, nós vamos perder a verdadeira vida. Mas quem perder a sua vida por amor de Jesus, esse a salvará. Amém? Amém? Assim como foi com este paralítico, foi comigo. Quantos amigos e familiares zombaram, escarneceram a respeito da minha fé? Quantos judeus se levantaram contra nós quando nós começamos a caminhar com Jesus? Queridos, são muitas pessoas. Eu lembro que eu vinha para a igreja de carro para não carregar a Bíblia debaixo do braço e os amigos não ver, porque eu sabia que o negócio ia ser pesado. E eu evitava passar perto dos amigos para eles não ver que eu era crente. Até que descobriram e começaram a chamar eu de pastorzinho, e aí fica zombando, falando coisas para deixar a gente desestabilizado. Mas amados, assim como este homem paralítico botou essa maca debaixo dos teus braços e continuou a sua caminhada, assim precisa ser eu e você. Independente dos escárnios, das zombarias, nós precisamos continuar firmes. Amém? Porque a mente destas pessoas, elas são demoníacas. Infelizmente, elas são guiadas por Satanás. São pessoas que até te querem bem, mas não melhores do que elas. Não é verdade? Mas mesmo diante das afrontas, Jesus diz para nós: não peques, assim como disse o paralítico no versículo 14. Olha o que diz: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Uma vez alcançado pela graça do Senhor, o escritor de Hebreus, no capítulo 4, ele vai um pouquinho mais além. Ele vai dizer que uma vez que nós conhecemos Jesus, e que se nós voltarmos para trás, se torna impossível nós voltarmos para os caminhos do Senhor.
Amados, nós vemos que muita gente cai, mas pela misericórdia do Senhor volta. Mas, queridos, nós não podemos andar na beirada do abismo achando que a misericórdia do Senhor pode nos alcançar a todo momento. É como se nós estivéssemos crucificando Jesus novamente. Porque quando nós voltamos a regredir, a viver a vida antiga que nós vivíamos, nós agora estamos pondo o nome de Jesus ao ridículo. Porque as pessoas vão zombar. Ah lá, não era crente. Ó, o fulano lá não era cristão, agora está lá com a lata de cerveja na mão novamente, está usando a droga lá novamente, está fazendo isso e fazendo aquilo. Amados, nós precisamos vigiar com o nosso comportamento, nós precisamos pegar a nossa cruz, que é o testemunho que nós penduramos lá naquela cruz, naquele dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e agora nós precisamos testemunhar a respeito daquele que pode trazer e apresentar a ressurreição para nós, amém? Amém? Infelizmente, amados, aqueles que dizem que tem dó de você, eu não sei você, mas um dia eu já vivi no mundão. E quando a gente vive no mundo, você vive parecendo um mendigo, né? A gente parece um mendigo, fica dependendo dos outros, as pessoas, você não tem dignidade nenhuma, né? As pessoas, elas zombam, escarnecem da gente sem nenhum consentimento. As pessoas têm dó de nós. Queridos, essas pessoas, elas sentiam pena de nós muitas vezes, mas quando elas nos vê bem, essas mesmas pessoas, quando ela nos vê bem, com vigor, restituído, porque o crente fica bonito depois que ele se converte, né? Ele dá uma engordadinha, porque daí ele para de usar droga, ele para de beber, ele para de ficar nas noitadas, e de repente ele fica mais caseiro, e ele começa a ficar mais gordinho, mais bonitinho, ele começa a prosperar, porque ele vai fazendo as coisas direito, aquele dinheiro que ele jogava fora, ele já não está jogando mais, agora ele está investindo de uma forma correta. Então, queridos, quando eles nos veem, eles ficam escandalizados. Mas não é possível, aquele lá, não acredito. Tem gente que vem na igreja para ver se eu tinha virado crente mesmo. Essa gente que eu digo é aquele um que desceu lá embaixo para dar aula para as crianças. Eu não acredito que o Fábio está indo para a igreja, espera aí que eu vou lá correndo para ver o que está acontecendo. E veio e ficou, para a glória do Senhor, amém? Meus queridos, eles vão até dizer que as nossas conquistas, assim como foi dito na igreja primitiva, se a gente ler a história, a igreja primitiva, quando elas se reuniam, era dito entre os romanos, entre os judeus, que os cristãos eles se reuniam para fazer orgias entre os seus adeptos da fé, e eles inventavam, caluniavam a respeito da fé naquele tempo. Então, queridos, se você começa a conquistar, pronto, é conquista ilícita, está roubando, está vendendo droga, eu não acredito. Eles começam a acusar a gente, queridos, está prostituindo, de repente a mulher não tinha nada e agora tem alguma coisa, pronto, está vendendo o corpo, certeza, não é possível. Aí a pessoa está lá ganhando um salário mínimo, mas o salário está sendo prosperado pelo Senhor, esse salário está duplicando, porque a pessoa está vivendo com o coração voltado para o Senhor. Queridos, o povão, a multidão que estava em volta do paralítico ali vai ficar desesperado. Mas como assim? Este aí, que nem andava, estava arrastado. Não, ele não pode, tem que ser eu. Queridos, é o mundo que nós vivemos num caos que gera desesperança, mas nós precisamos resgatar a esperança, amém? Mas eu vou dar uma solução para que nós entendamos como que nós devemos nos comportar diante do mundo, depois que nós viemos para Jesus. O maior confronto contra todos que praticam o mal é nossa postura vitoriosa, amém? A nossa postura vitoriosa, de pé e com um sorriso no rosto. Satanás tem que cair, amados. Sabe por quê? A maior satisfação de Satanás e dos seus adeptos é ver nós
caídos, sem esperança e com a tristeza na face. Esse é o maior sucesso de Satanás. E tem muitas pessoas que são guiadas por Satanás, infelizmente. E muitas pessoas ficam felizes quando nós caímos. Hoje, se nós ligarmos lá na internet, tem os canais de fofoca gospel, que o dia inteiro eles estão falando a respeito de pessoas que caíram. Misericórdia! Nós precisamos orar por aqueles que caem, por aqueles que estão fracos na fé, e temos cuidado para que nós também não viemos cair, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amados, a nossa postura, ou seja, ficar de pé, porque este homem ele ficou de pé, agora ele estava curado, pôs a sua maca debaixo dos teus braços e agora andou, ele está demonstrando uma postura de vitorioso, e é assim que nós devemos nos portar diante do mundo, porque Jesus nos lavou com o seu sangue, e hoje nós podemos dizer com toda a autoridade e a autonomia dos céus, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, amém? Meu conselho é, todos os dias acorde para vencer, amém? Todos os dias acorde para vencer, que todos os dias o inimigo vai cair por terra, amém? Olhe para o espelho e diz assim, ó, você é um vencedor, você é um campeão. Não deixa ninguém dizer para você que você não é. Amém? Essa é a nossa postura diante do mundo, diante da circunstância. Resgate a esperança que Jesus implantou no seu coração no início da sua fé. Porque às vezes nós somos salvos por Jesus, mas o tempo passa e a gente esquece daquilo que Jesus fez por nós. E por isso que todos os dias nós temos que voltar aos pés da cruz para relembrar aquilo que Jesus tem feito por mim e por você. Amém?